Hoje eu queria começar comentando sobre uma questão, né? Que eu não sei se vocês já devem ter ouvido falar, ou talvez até dito, coisas assim do tipo que a pedagogia é inútil, né? Que não adianta de nada, essas disciplinas de educação, esse tipo de coisa, né? E quando eu estava no início do curso, eu também dizia essas coisas. Não sei se ainda é comum na geração de vocês, da turma de vocês, esse tipo de coisa. Mas tem existido um esforço muito grande ultimamente para se fazer uma coisa chamada ensino de física, uma linha de pesquisa aí em educação que é feita pelo pessoal da física, né? E na UFPA, que eu não conheci muito o pessoal que faz isso, porque eles fundaram o mestrado profissional depois que eu já tinha terminado a graduação, mas eu sei que tem um grupo lá de pesquisa que tem um mestrado profissional em ensino de física, então tem na UFPA também. E na UFES também, onde eu estudei mais recentemente, também tem um grupo lá forte de ensino de física. E aí, em 2011, né, eu estudei um pouquinho disso. Aí eu li alguns artigos dessa pessoa aqui que eu queria que vocês conhecessem. Assim, sem muito compromisso, só dar uma olhada. Essa daqui, Ana Maria Pessoa de Carvalho, uma pesquisadora brasileira com muita experiência e com muita produção científica interessante na área de ensino aqui, principalmente. Aí eu deixo minha dica de hoje, para quem não tiver nada mais interessante ou mais urgente para hoje, desse artigo dela aqui, ó. Ensino e aprendizagem de física no ensino médio e a formação de professores. Não sei qual é o ano dele, não estou encontrando aqui, mas é um artigo de graça aqui dessa revista aqui, tá? E aí fica a minha dica. Um artigo de 2018, então provavelmente não foi esse que eu li em 2011. Mas o tema é o mesmo, tá? Então fica aqui a minha dica, não desvalorizem sumariamente qualquer discussão sobre didática, ensino, educação. Às vezes a gente tem um certo preconceito com isso, mas tem gente da física cuidando disso também, para tentar atualizar isso, deixar isso mais específico para a gente. Então, fica aí a minha dica. Ana Maria Pessoa de Carvalho. Vale a pena conhecer a pesquisa dela. Se vocês quiserem, posso depois mandar esse link aqui. Então, para hoje, eu queria discutir duas coisas que eu falei lá no grupo, que vão ser importantes depois em vários momentos. Então, a primeira coisa é a derivada das funções inversas, que as últimas duas aulas eu tenho falado sobre função inversa. Resolvi dedicar mais tempo para isso, porque é um assunto difícil de digerir, então ele tem que ser degustado aos poucos, né, para melhorar a digestão dele. E aí hoje a gente pode finalmente chegar na regra da derivada da função inversa. Então essa regra diz o seguinte, só um instante aqui. Essa regra diz o seguinte, se f é uma função que tem uma inversa f a menos 1, e ela satisfaz essas três condições aqui, então a primeira condição é se a função é derivável num ponto x, no interior desse intervalo aberto. Se a inversa for contínua no ponto f de x, e se a derivada nesse ponto x da função f não for zero,
Então, existe uma fórmula para calcular a derivada da função inversa. Ou seja, a função inversa vai ser derivável nessas condições. Nesse ponto y igual a f de x, e a sua derivada vai ser dada por essa fórmula aqui. Então, a derivada da função inversa vai poder ser calculada como o inverso da derivada da função f. Olha que interessante essa simetria que existe. A derivada da inversa é a inversa da derivada. Só que aí a gente tem que tomar cuidado. A inversa é calculada no y, que é o f de x, e a derivada é calculada em f a menos 1 de y. Então, primeiro nós vamos ver uma demonstração disso e um comentário. Depois a gente vai ver alguns exemplos e como aplicar isso nas situações em que ela é necessária de ser aplicada. Bom, então a demonstração de que ela é derivável, ela é um pouquinho, talvez, diferente do que a gente tem visto aqui, mas eu acho que vale a pena conhecer, nem que seja só para saber. Então, a gente faz o seguinte, ó. A gente vai mostrar que a derivada da f a menos 1 num certo ponto y0 é igual a 1 sobre a derivada de f calculada no ponto f a menos 1 de y0. Isso aqui é o que vamos mostrar. Então, a gente usa a fórmula da derivada. Mas antes disso, vamos fazer o seguinte, ó. Vamos pegar um ponto aqui, seja um certo ponto x0, lado AB. Então, aqui eu mudei, não é mais x e y, eu botei x0 e y0, porque eu vou usar aquela outra definição de derivada. E aí, para não confundir, eu botei x0 e y0, mas é a mesma coisa. Então, dado esse x0, sendo y0 a imagem do x0 pela função f, então o x0 é a imagem da inversa de y0, né? Porque justamente a inversa faz isso. Ela pega a imagem e leva no domínio. E aí, seja também um certo x nesse AB, sendo que esse x é diferente de x0. E aí, como a função tem inversa, significa que ela é injetiva, que eu não tive tempo para falar isso, mas basicamente ser injetiva significa que dois pontos diferentes têm imagens diferentes, né? E como x é a imagem inversa de y e x0 é a imagem da função inversa de y0, a gente também tem que isso daqui também implica que f a menos 1 de y também é diferente de f a menos 1 de y0. Então, dito isso tudo, a gente pode calcular a derivada pela fórmula. Então, a derivada de f a menos 1, num certo ponto y0, é igual a 1 sobre, pela fórmula, é o limite, quando y tende a y0, de f a menos 1 de y, menos f a menos 1 de y0, dividido por y menos y0. Só que, pelo que foi dito acima, f a menos 1 de y, que eu não escrevi, mas justamente y é f de x e y0, então x é
f a menos 1 de y. Então, f a menos 1 de y é x no limite. E f a menos 1 de y0 é x0. E embaixo, y é f de x e y0 é f de x0. Então agora o limite muda, não é mais quando y tende a y0, e sim quando x tende a x0. E aí, como aqui embaixo não vai dar zero, e a derivada da função, por hipótese, que a gente botou lá na condição, não é zero também, significa que a gente pode dizer que passar esse x menos x0 dividindo. Então fica o limite de 1 sobre f de x menos f de x0 dividido por x menos x0, quando x tende a x0. Que vai ser 1 sobre esse limite. Então vai ser 1 sobre esse limite. Mas o que é esse limite se não a derivada no ponto x0? Então isso é igual a 1 sobre a derivada de f no ponto x0. E isso é o que demonstra o resultado, né? Bastando para isso a gente substituir x0 por f menos 1 de y0. Tá bom, pessoal? Então isso daqui é o que demonstra aquela regra lá da derivada da função inversa. Certo? Alguma questão em relação a essa demonstração? Eu sei que ela é um pouco diferente do que a gente estava acostumado a fazer aqui, que envolve muito argumento de função e tal, que a gente não teve tempo de entrar em detalhe na nossa disciplina, né? Mas se alguém tiver uma coisa que queira falar a respeito disso, a gente pode falar. Não? Tá bom. Só esse final, o final que eu me perdi um pouco. Por que que 1 sobre f' de x0 seria f a inversa de... Ah, tá, é porque é 1 sobre a função, né? A inversa tá de fácil. Entendi. Tá legal. Eu acho interessante quando isso acontece, a gente vai perguntar, mas na verdade a gente só precisava falar, né, para entender melhor. Interessante. Isso acontece comigo também. Mas se tiver qualquer dúvida, pode ou correção também. Qualquer uma pode me interromper aqui. Bom dia, Anderson. Acho que foi Anderson. É. Bom, então vamos prosseguir aqui. Dá para fazer um comentário interessante também de que essa demonstração, essa regra, ela tem uma relação também com a regra da cadeia. É interessante pensar nisso. Quer ver? Ó? Né? Porque, pelo que a gente discutiu sobre função inversa, a composição entre a função inversa e a própria função dá a identidade. Que eu chamei de id, né? Identidade. Então, se a gente calcula isso num certo ponto x, a inversa é composta com a função. Num certo ponto x, isso dá a identidade calculada em x, e pelo que nós discutimos, a função identidade é o próprio x, né? Ou seja, a composta entre a inversa e a função calculada num x dá o próprio x. Agora vamos derivar isso aqui. Derivando isso aqui, fica a derivada da função composta, né? Igual a derivada de x, que é 1. Né? E a derivada da função composta a gente calcula pela regra da cadeia.
E a regra da cadeia diz que isso é a derivada da f a menos 1, que isso é uma composição de funções. E a regra da cadeia é a regra da derivada da função composta, né? Então, isso dá a derivada dela calculada no y, que é o f de x, vezes a derivada da f calculada no x. Isso vai dar 1. Então, passando isso aqui para lá, dividindo, a derivada da inversa vai ser 1 sobre a derivada da f. Notando apenas que a derivada da inversa é num certo ponto y e a derivada da f é no ponto x, que é a f a menos 1 de y. Então, olhando para isso daqui, a gente vê que, na verdade, a gente podia ter obtido essa fórmula lá da regra da cadeia, né? Mas é preciso ter atenção com uma coisa. No slide anterior, nessa demonstração, entre aspas, usando a regra da cadeia, esse argumento não substitui a demonstração anterior que eu fiz, aquela mais complicadinha. Pois nesse último cálculo, supomos que a inversa é diferenciável para poder aplicar a regra da cadeia. Então, mas isso era justamente o que a gente queria demonstrar. A gente queria demonstrar que era possível derivar a inversa. Então, esse último argumento só mostra a consistência mesmo com a regra da cadeia, ou seja, para aplicar a regra da cadeia nesse argumento aqui, onde eu botei essa seta e escrevi regra da cadeia, a gente só pode aplicar porque a gente já está supondo que a inversa é diferenciável. Porque é só nesse caso que a regra da cadeia vale. Então tem uma sutileza de ordem lógica aqui, que é interessante a gente perceber. Aqui nessa demonstração anterior, a gente demonstrou que partindo dessas hipóteses I, II e 3I, a gente pode mostrar que a inversa vai ter uma derivada, né? E a gente mostrou e disse qual é. Então a gente está demonstrando que a inversa é derivável, porque ela possui derivada nesse ponto, ou a gente pode dizer também que ela é diferenciável. Não comentei muito sobre esses nomes, né? Mas derivável e diferenciável são sinônimos. Significa, podemos calcular a derivada dessa função. Então, resumindo, o que eu estou comentando aqui é, essa demonstração aqui mostra que a inversa é derivável e dá a fórmula, e essa daqui parece fazer a mesma coisa, mas na verdade não faz, porque ela tem uma chamada hipótese aqui, né? Ela tem uma hipótese que é essa derivada existe, que é justamente o que a gente quer demonstrar. Então, na verdade, ela serve apenas para mostrar a consistência da fórmula que a gente obteve com a regra da cadeia. Bom dia. E aí, como primeiro exemplo, vamos calcular a derivada da inversa dessa função aqui. Então, o papo é o seguinte. Essa regra ela vai servir para calcular a derivada da inversa de funções que a gente não conhece muito bem. Tipo arcosseno, arcocosseno, inverso do seno hiperbólico, inverso do cosseno hiperbólico. Essas funções assim. Certo? Só que a gente não vai pular direto para elas. Então, vamos ver primeiro exemplos em que não precisa dessa regra, só para a gente aprender a aplicar essa regra. Então, vamos ver dois exemplos aqui em que não é necessário essa regra, mas a gente pode aplicar ela para entender melhor ela, para entendê-la melhor, né? Não pode terminar a frase com ela, dica de gramática, nem com ele. Bom, então, primeiro a gente determina a inversa, né? E isso a gente já aprendeu a fazer, então a gente troca o x por y e aí fica assim. Depois a gente isola o y, então vai ficar x menos 2 igual a 5y, consequentemente y igual a x menos 2 sobre 5 e consequentemente
a inversa vai ser x menos 2 sobre 5. Certo? E aí a gente aplica a regra da derivada da função inversa. Então, a derivada da inversa vai ser, num certo ponto y, vai ser 1 sobre a derivada da f num ponto x. Essa é a regra. E, de fato, ó, né, a gente pode usar essa regra para demonstrar, ou a gente pode fazer o seguinte também. Ó. A derivada da f, a gente pode calcular, né? É a derivada de 5x mais 2, que vai dar 5. A derivada da inversa a gente também pode calcular diretamente, porque também é fácil. Então, a derivada da f a menos 1 de x é a derivada de x sobre 5 menos 2 sobre 5, que dá 1 quinto. Então, de fato, como 5 é igual a o inverso de 1 quinto, então a gente tem o seguinte, ó, isso daqui dá 1 quinto e essa daqui dá 5. Então, a gente verificou que está de acordo com essa regra da derivada da função inversa, ou seja, a derivada da inversa é o inverso da derivada. Inverso multiplicativo. Certo, pessoal? Deu para acompanhar esse exemplo aí? Tá bom. Vejamos agora esse aqui. Vamos derivar a inversa de f de x igual a menos 3x à quinta. Nesse daqui, não vamos trocar x por y, porque isso daqui que eu estou falando eu tirei do cálculo A. Como eu não quero confundir vocês, caso vocês queiram ir olhar lá no livro, eu vou fazer do jeito que está lá. Então lá ela não troca x por y, tá? Então vamos só fazer assim, chamar isso aqui de y para determinar a inversa. E vamos trocar o x e o y de função aqui, né? De hierarquia, digamos assim. Então fica assim. Vamos isolar o x agora. Então isso fica menos y sobre 3 igual a x à quinta. Isso fica x igual a raiz quinta. Vamos escrever assim. Menos y sobre 3 elevado a 1 quinto, né? Tirando a raiz quinta aí. E como essa raiz é ímpar, o menos ele pode sair. Então fica x, que vai ser a função inversa f a menos 1 de y, vai ser menos y sobre 3 elevado a 1 sobre 5. Então essa vai ser a função inversa. Ok? Depois disso, a gente pode calcular a derivada dessa inversa através da fórmula, tá? E é aqui que vai morar o argumento, porque na anterior as duas eram constantes, então foi mais fácil, né? Tinha que ser mais fácil, pelo menos o primeiro exemplo. Mas aqui não vai ser mais constante. Então aqui a derivada da inversa, calculada no certo ponto y, vai ser 1 sobre a derivada da f, calculada no ponto x. E qual é a derivada da f? É a derivada de menos 3x à quinta.
E isso vai ser menos 1, já botando o menos lá para cima, de 15x². Certo? Então, essa vai ser a derivada. Ó. Isso daqui é uma coisa que pode confundir. Eu já me confundi muito com isso. A gente tem que perceber que a inversa e a função que foi invertida, para dar a inversa, são funções com variáveis diferentes, tá? Então, se a gente olhar para a fórmula aqui, elas têm variáveis diferentes. Ó. A inversa tem variável y e a função direta tem variável x, sendo que x é o resultado de aplicar a inversa sobre y ou y é f de x, que é a mesma coisa. Então, aqui onde está x, como essa derivada ela tem variável y, a gente tem que pegar esse x e escrever x em função de y, que é o que a gente tem bem aqui circulado aqui de azul. Então, o x vai ser menos y sobre 3 elevado a 1/5. E aí a gente pode continuar e determinar de verdade a inversa, derivada da inversa. Então, essa derivada Agora sim.
Tá com muito ruído aí o microfone? Parece que você entrar na frente do ventilador. Então eu vou sair aqui, vou mandar outro link, tá bom? Aí a gente divide no meio, tá? Ok. Vou sair aqui.